vamos começar a nossa correção parte 2, resenha crítica e vídeo resenha. Pega lá a sua sequência didática de português, o seu lápis e a sua borracha. Vamos começar. Letra B, releia um trecho do segundo texto. Brincando na beira de um rio, Narizinho adormece e é acordada por um peixe usando fraque e cartola, que se identifica como o príncipe escamoso, soberano do reino das águas claras, que a convida para um passeio por seus domínios. Lá, Narizinho recebe tratamento de princesa. Olha a palavra em destaque, a palavra lá. A palavra grifada refere-se ao príncipe escamoso, ao reino das águas claras, à beira de um rio ou a Narizinho. Muito bem, quem acertou? Ao reino das águas claras. Sistematizando aprendizagens. O texto em Narizinho Arrebitado, Mônica é Emília e Magali é Narizinho. É uma resenha crítica, um gênero textual em que o autor apresenta o objeto resenhado. Nesse caso, o livro Narizinho Arrebitado faz uma crítica recomendando-o ou não. Ou seja, a crítica pode ser positiva ou negativa, ou ainda as duas coisas, pois o autor pode destacar aspectos positivos e negativos da mesma obra, que é o objeto da sua resenha. A resenha crítica apresenta uma análise e uma avaliação de um livro, um filme, um show e etc., com o objetivo de convencer o leitor ou telespectador a conhecer ou não a obra resenhada. Nessa sequência didática, a resenha é escrita, mas esse gênero textual também pode ser oral e circula na internet em forma de vídeos ou já conhecidos vlogs. Ou os já conhecidos vlogs. Mas você, leitor, deve sempre considerar as informações da crítica a partir de seus próprios critérios de apreciação de filmes, livros, games, shows, exposições, peças de teatro. Ou seja, a crítica deve servir apenas como um parâmetro de avaliação e nunca como um fator decisivo na sua apreciação do objeto da resenha. Ou seja, mesmo você lendo ou vendo esses vlogs, essas questões, você tem que ler, conhecer a obra para criar o seu próprio ponto de vista. Você sabia? Vlog é a abreviação de videoblog, vídeo mais blog, um tipo de blog em que os conteúdos predominantes são os vídeos. A grande diferença entre um vlog e um blog está mesmo no formato da publicação. Ao invés de publicar textos e imagens, o vlogger ou vlogueiro faz um vídeo sobre o assunto que deseja. 2. Spoiler. Gente, vocês já ouviram falar nessa palavra? Então, mas afinal, o que é spoiler? Spoiler é uma palavra que tem origem no verbo inglês to spoil, que significa estragar. Ou seja, é uma informação que estraga o prazer de quem aguarda determinada obra. O Dicionário Online de Português, descreve como a revelação de informações inéditas sobre uma série, livro ou filme para quem não assistiu ou leu ainda. E live action? E aí, já ouviram falar também essa expressão? A expressão live action é usada para definir adaptações de desenhos e animações para filmes e seriados com atores reais. Por exemplo, Cinderela, A Bela e a Fera, Malévola são apenas alguns exemplos de filmes live action. E easter eggs, você sabe o que significa? Você já se perguntou o que são easter eggs? Calma que a gente explica. Na tradução literal para o português seria ovo de Páscoa, mas não tem nada a ver. Na verdade, são detalhes ou homenagens colocadas pelos diretores ou produtores do filme referindo-se ou referenciando outras obras. Eu achei interessante o detalhe que eles colocaram, esse destaque aí. No filme Monstros S.A., eles colocaram o peixinho Nemo, né, na mão da menininha, fazendo uma referência ao filme Procurando Nemo.
Depois de ler a resenha sobre o livro Narizinho Arrebitado, você e seus colegas vão ler outra resenha. Dessa vez, a primeira leitura será realizada silenciosa e individualmente. Como vocês já leram para realizar a atividade, eu vou pular a parte da leitura do texto e vamos direto para as correções, ok? Porque os fãs de histórias em quadrinhos ganham um bom motivo para celebrar, porque há mais um filme da Turma da Mônica, agora com autores reais. Questão 2. No texto, um trecho que apresenta a opinião do autor é: Mônica é a menina mais forte da lua. O resultado é encantador. A Turma da Mônica está formada. O filme conta com a participação do Louco. E então, o resultado é encantador. Terceira questão, você vai usar um lápis colorido para indicar no texto o trecho em que o autor apresenta um resumo da história que o filme conta. Olha lá, gente, a parte colorida lá em destaque. A trama é simples. Cebolinha tem seu amado cachorro de estimação. Então, você tem que pintar todo este parágrafo. Identifica aí no seu livro e vê se você pintou corretamente. Quarta questão, no quinto parágrafo, esse símbolozinho aí, gente, significa parágrafo. No quinto parágrafo, o pronome o se refere a outra palavra, que é cabelo, cebolinha, bairro, Sansão. E aí, vamos ver quem acertou? Cebolinha. Quinta questão, volte ao texto, releia o trecho. Você já se perguntou o que são easter eggs? Na atividade 3. Para explicar a frase, o filme inteiro é repleto de easter eggs. Então, gente, o que é que vocês conseguiram descobrir aí? No texto, Laços, né, da Turma da Mônica, ele é cheio de homenagens a outros filmes. Sexta questão, em Turma da Mônica, Laços e easter eggs, com qual sentido as aspas foram usadas? Gente, por que a gente usa aspas em Turma da Mônica, Laços, para identificar o título e easter eggs para identificar uma expressão estrangeira? Sétima questão, releia um trecho da resenha. O famoso bairro do Limoeiro se transformou em uma bela vizinhança, com casas térreas em fartos terrenos e cercas contornando o gramado de cada família. Há a igreja matriz e o vendedor de balões, os cachorros quentes e a banca de jornais, todos à disposição para os tranquilos transeuntes. O resenhista faz uma avaliação positiva do lugar, do cenário, onde se passa a história. Para isso, usou alguns adjetivos, como famoso, famosos, né? Belas e fartos. E então, gostou de ler a resenha crítica sobre o lançamento do filme Turma da Mônica, Laços? Sentiu vontade de assistir ao filme? Você já visitou sites que trazem exclusivamente resenhas críticas de filmes como O Cinema com Rapadura ou Adoro Cinema? Neles você encontra uma extensa lista de filmes para os mais diversos gostos e idades. O que você acha que aprendeu sobre o gênero textual resenha crítica lendo Turma da Mônica, Laços? Então, gente, um cheiro, um abraço e até a próxima correção.